qual que é a sua sensação quando você sai atender um cavalo e você é contatado porque esse cavalo tem um problema no sistema locomotor? Quando recebe uma ligação e fala que esse cavalo está com sinais, por exemplo, de tosse, ou apatia, ou ruído, ou dificuldade respiratória. E o que você sente quando ligam para você e falam que esse cavalo está cavando, está olhando para o flanco, está rolando? São 3 diferentes sensações. A gente deve levar em consideração que o aparelho gastrointestinal e o aparelho respiratório realmente são sistemas que têm uma casuística alta e relevante. É uma grande diferença. Assim como nós temos problemas ortopédicos graves, que são emergência, no aparelho gastrointestinal é indiscutivelmente um sistema de emergência. E quando nós recebemos uma ligação onde nós somos contatados para atender um cavalo com cólica ou com diestresse respiratório ou alguns sinais de alteração do aparelho respiratório, logicamente nós já temos um mindset totalmente diferente, direcionado a esses assuntos, que são assuntos também de muita relevância quanto no aparelho locomotor. Só que se a gente analisa o aparelho respiratório e gastrointestinal, nós temos um problema, e é que acontece que nós recebemos muitas vezes informações, ou treinamento, ou aula na faculdade, só de procedimentos e não de forma de diagnóstico. Nós não temos umas bases anatômicas claras, nós não temos raciocínio claro e principalmente nós não temos a ciência básica aplicada. Qual que é a ciência básica aplicada? A ciência básica aplicada é a anatomia aplicada ao sistema respiratório, a anatomia aplicada ao sistema gastrointestinal. A gente aprende na faculdade a passar sonda, a fazer uma abdominocentese, isso ainda, a auscultar, mas a gente não sabe o que está auscultando, de que lado que está sendo auscultado, ou o que está sendo auscultado. Então, é muito importante saber que para abordar esses sistemas, a gente não pode decorar ou memorizar procedimentos, porque se eu faço um procedimento sem ter certeza de que está acontecendo com esse cavalo vai se complicar. Nós não podemos deixar passar as informações mais importantes, as informações básicas, como são, por exemplo, a semiologia, a anatomia, aplicada a procedimentos que nos permitem dar o diagnóstico. Porque o grande problema é que na maioria das situações, quando a gente faz estágio, ou muitas vezes quando a gente tem aula, se é que a faculdade deu aula, focalizando nesse assunto, a gente aprende os procedimentos, mas não a capacidade de ter uma base sólida para conseguir dar bons diagnósticos e salvar esses cavalos ou dar bons diagnósticos. Você não se imagina, durante muito tempo, quantos cavalos eu atendi e foram cavalos que eu me envolvi totalmente com a parte clínica e, além disso, a clínica, depois me envolvi com a parte cirúrgica. Mas quando os cavalos eles realmente chegavam sem diagnóstico, ou às vezes, realmente quando a gente faz uma abordagem, sabe que nas nossas mãos temos o diagnóstico, as mãos de salvar esse cavalo baseado no diagnóstico, para não perder tempo, para ser mais acertado, para mandar esse cavalo da maneira certa por um tratamento específico, ou eu ter a segurança de tratar um problema que eu sei que não vai se tornar uma clínica cirúrgica e eu vou continuar no tratamento clínico. Então é muito importante saber que quando eu comecei a me envolver com o sistema gastrointestinal, inclusive me envolvi antes do que o aparelho locomotor, eu sempre percebi que se a anatomia não era clara, logicamente eu não poderia melhorar meu nível. Para quê? Para fazer clínica, para palpar, porque eu sei que a palpação é uma das ferramentas diagnósticas, fazer ultrassonografia, por exemplo, que é uma ferramenta diagnóstica, que diz ferramenta diagnóstica, que ela me ajuda a dar o diagnóstico, não simplesmente passar sonda, às vezes até fazer uma palpação sem saber o que eu estou palpando, como que são as estruturas, auscultar para ver quantos movimentos por minuto, que às vezes não necessariamente quer dizer que o cavalo não tem, ele está com problema, ou o cavalo que tem que ele esteja normal, ao contrário. Depende muito de cada caso. E quando eu me envolvi com a parte cirúrgica, não tinha como não ter a base, porque uma pessoa que faz cirurgia tem que ter o princípio anatômico e o princípio clínico, porque geralmente a pessoa avalia esse cavalo para fazer cirurgia. Quer dizer, nós não temos, na maioria das situações, um treinamento de fácil acesso para tentar procurar as ferramentas diagnósticas.
Então, é muito importante associar, porque se vocês veem, quando a gente vai fazer uma abordagem, que são as abordagens de diagnóstico, que são principalmente quais? Palpação retal. E qual outra? Diagnóstico por imagem, porque o resto, a auscultação, porcentagem de hidratação, status cardiovascular, abdominocentese, eles fazem uma leitura da fisiopatologia, elas classificam se esse cavalo realmente está num processo obstrutivo ou estrangulativo, não estrangulativo, se talvez seja de grosso delgado pelo exame físico, mas nós não conseguimos dar bons diagnósticos precisos, que muitas vezes são ou pela palpação ou pela imagem. E se a gente fala de cavalos com problema respiratório, às vezes a gente tem um cavalo que ele tem tosse, está com ruído respiratório, e às vezes a gente não passa de dar um anti-inflamatório, um antibiótico, um broncodilatador, mas não pega os diagnósticos precisos. Então nós precisamos realmente levar em consideração que o diagnóstico é muito importante, fazer uma abordagem de um cavalo, por exemplo, e saber que eu preciso ter um bom exame, como que uma auscultação normal, que eu posso fazer um hemograma, que eu posso fazer outras avaliações de laboratório, como uma sonda transtraqueal, um lavado broncoalveolar e a ultrassonografia, assim como o diagnóstico preciso no gastrointestinal, que é a ultrassonografia. Sem isso, não tem como fazer um bom diagnóstico, um bom trabalho e um bom encaminhamento. Mas nós sabemos que existe uma solução. Qual que é a solução para resolver esses problemas? Primeiro, nós precisamos ter a base científica, que é uma boa anatomia topográfica do aparelho gastrointestinal, que nos permite saber onde eu estou auscultando, interpretar a ultrassonografia, saber o que eu consigo palpar e que não. Anatomia respiratória, eu sei até onde vai o pulmão, qual que é a diferenciação, se nós temos compressão pulmonar, quais são as características dos dois emitoras, quais são os vasos sanguíneos, qual que é a circulação maior e menor do coração, etc. Além disso, eu preciso entender a fisiopatologia básica, ou seja, eu consigo diferenciar no aparelho gastrointestinal quais são as patologias de delgado, de grosso, as que são estrangulativas, as que não. No sistema respiratório, eu preciso saber quais são as manifestações clínicas dos problemas respiratórios extratorácicos ou intratorácicos, as altas e baixas, quais que têm febre, depressão, hipoproteinemia, quais são as que têm ruído respiratório, que são mais altas, que muitas vezes são emergência por estresse respiratório, mas não causam febre, etc. E dar bons diagnósticos. Por que bons diagnósticos? Porque quando eu utilizo os métodos diagnósticos, todo o laboratório, etc., até chegar na imagem, a imagem me dá realmente diagnósticos. Eu consigo ver patologias de delgado, obstrutivas, edema, líquido, características de líquido abdominal, se tem um abscesso, um tumor na cavidade torácica, se tem efusão, fazer coleta guiada por ultrassom. Então eu faço a pergunta, se você conseguisse se treinar para aprender uma ciência básica aplicada, logicamente receber esse conhecimento e conseguir aplicar isso na vida real, se você pode me responder sim ou não, você acharia que isso é importante? E se eu perguntasse para você que, entendendo bem a anatomia, por exemplo, no sistema gastrointestinal, para saber onde eu vou fazer uma trocarização, onde se precisa fazer, onde eu vou fazer a ultrassonografia, onde eu guio uma coleta de líquido abdominal para mandar para o laboratório para mensuração de lactato, citologia, por exemplo, pH, presença de bactérias, etc. Ou se eu posso fazer uma coleta da cavidade torácica de um cavalo que tem, por exemplo, efusão pleural. No começo não precisa ter tanto líquido, porque no começo eu consigo detectar rapidamente, coleto o líquido e rapidamente eu encontro qual que é a bactéria que está atingindo esse cavalo para fazer uma cultura de antibiograma. Você não acharia que isso é importante? Outra pergunta é quanto tempo você não demoraria para fazer todo esse processo, recebendo um treinamento durante muitos anos em outros lugares, ou simplesmente uma pessoa que te treinasse para fazer isso, especificamente para ir atrás dos bons diagnósticos. Você acredita que você seria um melhor profissional, ou se é um aluno, se tornar um melhor candidato à vida profissional? E não acharia que um dos critérios, principalmente para saber que eu devo encaminhar rápido esse cavalo, falando do sistema gastrointestinal, por exemplo, para um tratamento cirúrgico, porque eu fiz
acertadamente uma ultrassonografia e eu vi rapidamente a presença de líquido abdominal, a presença de uma parede intestinal, por exemplo, mucosa totalmente edematizada, se eu vejo que tem distensão de alça, o intestino está parado, se eu vejo, por exemplo, ejeção de vasos sanguíneos, se eu vejo peritônio irregular, rapidamente eu vejo, ou já está tarde, pelo menos eu consigo detectar isso, ou pelo menos o processo está começando e eu sei que esse é um quadro cirúrgico e eu mando esse cavalo rápido para a cirurgia. Ou eu simplesmente faço uma abordagem com uma boa ultrassonografia, eu consigo fazer uma abordagem e saber que o intestino delgado ainda está normal, que o estômago não está cheio, que não tem deslocamento caudal do baço, que não tem um líquido abdominal profuso, e se tem pouco líquido eu consigo fazer uma punção guiada por ultrassom para mandar para o laboratório e corroborar esses achados. Então é muito importante, basicamente, se treinar na ultrassonografia. E essa ultrassonografia é uma ultrassonografia que é uma ferramenta que hoje em dia ela não é importante não, ela é essencial. Qual que seria o convite que eu teria para te fazer? Basicamente, eu quero te contar que a eQuarter tem um treinamento fantástico de um curso presencial teórico-prático que é chamado de ultrassonografia abdominal e do tórax. E essa ultrassonografia, ela abarca todos os sistemas, tanto gastrointestinal como respiratório, e ela não só te ensina a fazer imagem, ela não só te ensina a gerar imagem, como principalmente interpretar a imagem. E não só isso, como entender uma anatomia sólida e depois fazer um bom exame físico e começar a juntar essa informação e fazer um raciocínio crítico e real para conseguir dar bom diagnóstico. Esse é um curso de 3 dias. 3 dias teórico-práticos, onde nós temos a metodologia eQuarter. Vocês vão receber a apostila, aulas teóricas. Vocês vão receber também toda a informação específica em material colorido para que vocês possam fazer suas anotações. Nós vamos mostrar casos clínicos, vou fazer uma demonstração prática da ultrassonografia na prática e uma das coisas que é uma das práticas mais bonitas que eu tenho feito e é a dissecação completa de um cadáver da cavidade torácica e a cavidade abdominal. Talvez seja a primeira e a única vez que você consiga ver uma dissecação desse tamanho, vendo a cavidade torácica, mediastino, ligamento pericardodiafragmático, artéria aorta, ácigos, as cavas, os hiatos da cavidade abdominal, ligamento nefroesplênico, ligamento gastroesplênico, colo menor, seco, peritônio, os músculos abdominais. E além disso, o que vocês vão conseguir ver é tudo isso aplicado na prática. Por quê? Porque vocês vão ver que o que eu demonstrar na prática, vocês vão fazer com seus cavalos e com seus aparelhos, independente da experiência que você tenha, porque nós começamos de zero. Começamos do princípio básico anatômico e esse princípio básico anatômico ele continua progredindo na parte clínica, fisiopatologia, exemplos, calibragem da máquina, como fazer imagem e como interpretar a imagem. E além disso, vocês vão trabalhar em grupos, não só trabalhar em grupos, como na nossa metodologia da eQuarter, vocês vão fazer dinâmicas e vamos trabalhar muito várias informações da teoria para a prática. Vocês vão receber uma sequência lógica e esses 3 dias vão ter dias teóricos, dias de demonstrativa e dias onde cada um de você vai conseguir fazer seu escaneamento completo, torácico e abdominal. E não é simplesmente colocar a sonda e reconhecer o pulmão, vocês vão saber que segmento, o que fica embaixo, o que fica em cima, janelas acústicas, calibragem da máquina, troca de sonda. Inclusive na cavidade torácica, vocês vão ver imagens patológicas, porque a gente não vai encontrar facilmente cavalos patológicos, mas vou demonstrar muitas imagens patológicas e tudo o que vocês poderiam encontrar na sua rotina. Hoje em dia, a ultrassonografia, ela não é importante, como eu falei. A ultrassonografia, ela é indispensável. Ela se utiliza para tudo, absolutamente para tudo. Como, por exemplo, não só dar diagnósticos, como também, por exemplo, conseguir fazer abordagens durante esse processo. E é muito importante. Lembrem que essa associação anatômica com a clínica.
a clínica com a imagem e a imagem com a clínica para a cirurgia, ela te faz reduzir um tempo enorme. Este treinamento ele é para pessoas que fazem cirurgia, que fazem imagem, que fazem medicina interna, que fazem clínica, que só trabalham com laboratório se vocês querem desenvolver algumas técnicas de coleta de material. Então, este treinamento é essencial e é muito útil. Desta maneira, eu quero te convidar, agora depende de você. Nós estamos prontos para te receber com tudo pronto no nosso treinamento e agora o único que você tem que fazer é clicar aqui embaixo, fazer seu registro e passar para outro nível profissional, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero do lado daqui e nos vemos num treinamento fantástico que você vai aplicar para toda a sua vida profissional. Clica aqui, faz a inscrição e te encontro deste lado. Um abraço.